Então, onde a gente parou na última aula foi muito assim, a gente tentou ver a definição, o que é o TAD, né? Tá. Então a gente viu a definição do que é um TAD e a gente também pensou um pouco assim em como montar um tipo abstrato de dados com um struct. Em particular, a gente montou um TAD, que foi aquele TAD ponto, bem simples, que tem alguns métodos, se eu não me engano, translação e rotação, um construtor e coisas desse tipo. Então, na aula de hoje, na próxima aula, a gente vai continuar nesse mundo de TADs. Só que a gente vai tentar aumentar o nível um pouco assim. Começar a chegar mais perto do que era o nome antigo da matéria, que é a programação modular, e também assim do que são os assuntos da matéria mais novo, tipo OO e etc. Porque como eu falei na última aula, um TAD, um tipo abstrato de dados, é um contrato. Então você pensa assim, existe um conceito do mundo real. Geralmente a palavra TAD é usada com um conceito assim, mais uma estrutura de dado, um conceito matemático, um conjunto, mas essa definição é um pouco frouxa. Mas o conceito do mundo real, existe um contrato que esse conceito tem que seguir. A gente falou na aula passada, tipo assim, eu quero implementar um conjunto. E na matemática, os conjuntos têm elementos únicos, tipo, não pode haver repetição. Então, quais são as operações do conjunto, tipo união, interseção, etc. Eu sei que isso não foi o exemplo que a gente fez até o fim da aula, não era para ser mesmo, tipo, aquele é um exemplo meio grande, mas mostra, tipo assim, quando você faz a operação de união em um conjunto, qual era o estado anterior e qual é o próximo estado. Tipo assim, então, se o conjunto tem três elementos, você faz união com o conjunto, o tamanho pode crescer caso tenha elementos diferentes e como é que a gente insere os elementos de um conjunto no outro para fazer a operação de união. E a gente só implementou o conjunto ponto mesmo, né? A gente não passou muito além desse conjunto ponto. Então, nessa aula, eu quero continuar no assunto de TAS, como já falei, mas pensando um pouco assim num projeto modular. Porque tem várias formas de você implementar essa noção abstrata de tipo abstrato de dados. Para mim, uma forma que é bem elegante em C++ é você usar os conceitos de ponto H e ponto CPP. Porque separa muito bem o que é o contrato no ponto H e o que é a implementação no ponto CPP. Então, isso vai ser um pouco o assunto da aula de hoje. E eu sei que eu já perguntei isso, mas eu lembro da resposta. Tipo assim, vocês viram ponto H e ponto CPP em PDS1? Viram, né? Então é a mesma coisa, só vamos agora rever no novo TAD. E sim, hoje também, assim, eu sei que toda aula fala assim, vocês viram isso PDS1, viram isso PDS1, na aula de hoje já vamos falar de lista, que também já é um assunto que vocês não devem ter visto em PDS1. E a gente vai mais pra frente. Então, lembrando que o nosso objetivo é tipo assim, que a gente tem o programa, ou os usuários, tipo o seu main, ou assim, o usuário não pensa numa pessoa usando um clique mouse não, mas assim, um outro programador que usa o seu código, em que ele não está muito preocupado nas entranhas de como o seu código é feito. Ele só está preocupado na abstração e nos contratos que o seu código vai cumprir. Então isso aqui foi realmente assim, literalmente acho que o último slide da aula passada. E tem várias vantagens em você fazer um projeto modular. Embora assim, os termos podem ficar assim, decomposição e composição, como assim? Eu vou explicar um pouco o que isso quer dizer. Mas num projeto modular, a gente consegue lidar com pequenas partes. A gente consegue implementar essas pequenas partes independentes uma da outra e depois colar tudo junto, numa abordagem bottom-up, como eu já falei. Ou às vezes o contrário, pensar em como tudo se liga, fazer essa ligação e depois sair implementando de cima para baixo. Então, no nível de projeto, a gente quer ser capaz de separar uma tarefa em subtarefas que podem ser abordadas independentemente. Porque se você pensa assim, eu vou programar em uma equipe, né? O projeto de vocês vão ser 4 ou 5 alunos. Seria bom que cada um, não cada um, pelo menos equipes de 2, porque 5 pessoas também fica muita coisa talvez,
mas pequenas equipes de vocês consigam evoluir em parte do sistema, independente da outra parte. E isso não é fácil. Tipo, o momento inicial de todo projeto de software, ele é um pouco complicado. Porque você vai ter uma pasta vazia, você vai ter 5 pessoas olhando uma para a outra e falando, tá, o que a gente faz? Então a gente pode começar a pensar nos pontos H, ou nas interfaces, vai ser uma próxima da matéria, ou na forma que tudo isso se cola junto, começar a implementar alguns arquivos de forma separada, ou começar todo mundo junto numa sala e depois separar, né? Mas vocês vão ver que isso evolui num ciclo. Tipo assim, a primeira iteração de vocês se discutem não vai ser muito fácil, depois vai ter a próxima, a próxima e a próxima. Só que essa separação é bem interessante. Então, capaz de trabalhar nos modos de um software de forma independente de uma da outra. E assim, se vocês pensam, eu sei que vocês fizeram projetos pequenos até agora, o que é que pode atrapalhar essa independência de vocês? Tipo assim, se você pensar assim num programa, eu quero implementar um banco, quais seriam, talvez, componentes independentes do sistema bancário que vocês podem pensar para implementar? Depois a gente discute como isso vai ser atrapalhado. Mas quais seriam os conceitos que vocês podem pensar? Qual seria um conceito do sistema bancário que você pode implementar? A gente já falou aqui. Oi? O empréstimo. Que vai envolver uma conta corrente, que vai envolver alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Mas tem um outro lado que você pode também pensar, que é tipo assim, tá, enquanto eu faço a lógica do empréstimo, enquanto eu faço a lógica do dinheiro fluir entre contas, alguém pode fazer a lógica do cadastro de pessoas. Porque você tem que cadastrar pessoas no seu banco. Mas o que é que vai atrapalhar essa separação de conceitos? Elas têm uma coisa em comum, né? Porque a pessoa ela existe no cadastro e ela existe também na transação ou no empréstimo, né? Então essas partes do código que colam uma com a outra, essa, vamos dizer assim, acoplamento entre módulos, que aí vai falar um pouco sobre o que é autoacoplamento também na matéria, dificulta a gente separar os conceitos. Mas vocês podem começar assim, não, vamos começar com o mínimo do que é uma pessoa, que é um nome, CPF, etc. Então, eu vou fazer o cadastro do nome, CPF, etc. E você vai trabalhar na conta corrente com isso dessa forma. Então, você começa com uma pequena parte e depois vai trabalhando aí em cima. Em algum momento a gente quer juntar tudo isso, ou seja, a gente quer pegar essas pequenas partes e compor elas. Então, a gente quer ligar esses pequenos módulos juntos. Um conceito que a gente vai ver também, que é desenvolvimento voltado a testes, ajuda bastante nisso. Porque se cada pessoa faz uma parte independente do sistema, ou mais ou menos dependente, e vocês não combinam uma interface comum de comunicação, isso não vai ser colado junto. Ou vocês vão ter aqueles sistemas que são todo gambiarra assim, meio colando coisas que não se dão muito bem um com a outra. É bacana também a gente ter a noção de um significado fechado. Ou seja, quem vai usar o seu módulo, que é a mesma noção assim de visibilidade, que a gente vai ver no resto da matéria. Ou seja, quem vai usar o seu módulo não vai ter acesso ao sistema como um todo. Vai ter acesso a esse contrato, a esse TAD, a essa documentação, e só com isso vai conseguir caminhar para frente. E também a continuidade, né? Quando a gente falar de acoplamento e coesão, quando a gente falar de refatoração em particular, que também é um assunto futuro da matéria, é muito importante que um código seja fácil de manter. E um código fácil de manter, uma das métricas de um código fácil de manter, é um código que, tipo assim, na hora que vem um requisito novo, na hora que o cliente de vocês, ou vocês mesmos, são os próprios clientes do projeto, vem com um requisito novo, eu não tenho que reescrever tudo do zero. Entende? Eu tenho que mudar o mínimo de código para suportar aquele requisito. Então, num código bem feito, quando alguém falar assim, olha, a gente tem que adicionar agora no banco, o Banco do Brasil em algum momento mudou todas as poupanças para ser 0,1 para 51, porque a taxa de rendimento de poupança no Brasil mudou, etc, etc. Na hora que fala assim, a gente tem que mudar isso, se eu reescrevo meu sistema bancário como um todo, isso não é uma boa ideia. Mas se eu tenho algum canto que, tipo assim, é muito fácil configurar essa taxa de rendimento e só mudar um pouquinho o código, a coisa já fica uma ideia melhor. Porque o mundo evolui e o nosso software vai ter que evoluir de acordo com essas demandas.
também um assunto mais na frente que eu vou falar, é tipo assim, é bom você manter as coisas o mais simples possível, você evolui de acordo com a demanda e nunca, assim, complica muito além dela, que é o keep it simple, para se preparar para a próxima, entendeu? Então é meio que o ciclo, assim, de refatoração do DD, que a gente vai cobrir também. Então esses conceitos estão claros, alguma dúvida? E daí vamos começar a voltar a ver código aí, agora. Oi. Certo. Sempre uma dúvida de se eu tenho um projeto popular, etc. Se aí vamos supor que no banco tudo depende do cliente, por exemplo. Certo. Se a mudança que eles pediram for fazer algo que nada mais depende do cliente, assim, uma mudança grande. Certo. Mesmo assim, nesses projetos populares é fácil fazer esse tipo de coisa? Se você... A minha dúvida é assim, quando a mudança é mais estrutural, ainda assim, eu consigo fazer ser fácil de fazer, sem ter que escrever tudo? Não sei se eu tenho. Entropia sempre cresce, então seu sistema vai ficar mais complicado com o tempo, obviamente. E também tem um conceito que eu acho muito interessante, que quem já leu, assim, eu posso trazer aqui referência, livros como Mythical Man, que é um livro de um projeto, assim, como gerenciar projetos de software, muito bacana, assim, que ele fala, tipo, a terceira versão do software é a que funciona. A primeira dá errado, a segunda você inventa muita moda, entende? E na terceira é que a coisa vai funcionar. Então eu quero falar assim, sim, é esperado reescritas de um programa. Como eu falo, tipo assim, tem essa brincadeira, pelo menos 2 reescritas vão ser esperadas. Mas em algum momento você vai começar a se perguntar se vale a pena refazer o seu programa como um todo, ou se vale a pena você implementar uma coisa nova. É isso que eu quero chegar, assim, tipo, se a mudança é tão grande, se tem um sistema tão antigo assim, que você tem que refazer tudo do zero, não parece ser uma boa ideia, não. Eu acho, eu não sei, porque eu já falei isso uma vez em uma sala de aula, alguém me corrigiu, mas eu acho que até hoje muito sistema bancário é feito tipo em COBOL. Porque o povo não quer reescrever aquilo. Tipo, não tem pra que você gastar dinheiro reescrevendo aquilo. Mas se você vê a interface, às vezes, do Banco do Brasil, já é uma coisa webzinha, entendeu? Então, assim, você meio que constrói em cima daquilo, deve ter um monte de gambiarra por trás, mas dá pra fazer uma coisa funcionando. Não sei se é essa a sua pergunta, não, mas assim, tem também uma questão de custo, de reescrever, de fazer tudo, mas tem algumas reescritas são esperadas. Não vai ser a primeira versão que vai dar certo, não. Essa eu quero chegar. Ficou claro? Tá bom. Oi? Isso, justamente. Então, o mundo real é muito bacana assim a universidade. Eu sei que, bom, isso é relativo e tal, mas aqui vocês conseguem brincar e reescrever as coisas e refazer do zero, etc. No mundo real vocês não vão ter isso, não. Eu já fiz parte de projeto de sócio e falar assim, nossa, esse código está muito ruim. E o povo fala, beleza. Tipo, não tem, não tem muito o que se fazer, não. Entendeu? Tipo assim, é continuar trabalhando com isso. Sim, também tem a noção de. Eu esqueci aqui um. Também tem a noção de proteção, onde a gente quer se guardar situações anormais. Vai ter um pouco disso na aula de hoje, embora não me guarde tanto de situações anormais. E garantir que cada módulo desse funciona e se dá bem, e se comunica bem com os outros. Então, assim, o que eu queria chegar aqui é começar com um TAD simples. E começar com a ideia do que é modularizar um TAD simples. Então, para sair do mundo dos pontos, aqui eu vou fazer o TAD da matriz e a lista, que deve ser, vai ser assim, mais interessante no final, onde a gente vai escrever esse código pensando no cabeçalho e pensando num arquivo .cpp. Essa aula originalmente era uma aula de boas práticas, eu meio que mudei ela para ter no calendário, um pouco para cobrir a apresentação antes de falar de boas práticas. Então, assim, como é que eu separo um conceito do outro em C++, né? Uma métrica de código mal feito é quantas linhas de código num arquivo, ou quantas linhas de código tem numa função. É relativo, mas isso é um pouco de uma métrica de código mal feito. E quando isso começa a crescer muito, você começa a pensar, tá, eu quero separar isso em módulos diferentes. Então, pensando na matriz, também para ligar com a parte de heap e stack, né, que é o assunto que a gente vai ver em algumas duas aulas, a gente vai criar essa matriz
ela vai ser alocada, falta um D ali, vai ser alocada dinamicamente. E o ponto H, embora aqui eu meio que não mostrei ele sem as setinhas, né? Mas o ponto H vai parecer um pouco com isso. O que é bacana desse ponto H? Onde eu quero chegar, né? Tipo assim, você vê que eu tenho um código em C++. Talvez se eu der um zoom, fica um pouco melhor. Ok. Você vê que eu tenho um código em C++. Eu falo como são os dados do meu código. Tipo, quem entende de private, protected, public, não se preocupe ainda, isso vai vir nas aulas futuras. A gente está meio que assumindo a coisa mais simples por enquanto. Então aqui eu tenho os dados do meu código. Então minha matriz vai ser alocada dinamicamente. Ela tem um ponteiro para ponteiro, que são os meus dados. Ela vai guardar um número de linhas e um número de colunas. E só lembrando da aula passada, a gente consegue em C++ colocar funções, que são chamadas de métodos, junto desse struct. Então, quando você chama essa função aqui, certo valor na posição IJ, a gente consegue acessar esses dados e alterar o estado do struct na memória. Foi isso que a gente viu muito assim na aula passada com o ponto, né? A gente tinha 2 pontos, chamava o método de um, mudava o valor de um ponto da memória, chamava o método de outro, mudava o valor em outro canto da memória, e a coisa funciona assim. A coisa meio que vai evoluindo assim. Isso aqui é basicamente um objeto. Assim, a matéria se chama, tem uma boa parte de programação que é objeto, isso aqui já é quase um objeto. Na verdade, na prática, C++, isso aqui é um objeto. Só mudando aqui, assim, uma classe, né? Que vira um objeto. Só mudando aqui o nome struct para o nome classe, que vai virar uma classe. Assim, mas, tipo assim, ok. A gente vai ter o construtor, que vai cuidar de alocar essa memória. E a gente tem aqui um conceito novo também, que é um destrutor. Porque numa linguagem como C++, se a gente começa a usar o heap, a gente tem que cuidar de desalocar aquele heap. Então, o único conceito novo até aqui agora é esse meu destrutor. Alguém tem alguma dúvida com esse ponto H? Sim, alguma coisa que talvez não consiga entender? Para a gente caminhar para frente? Tá bom. Então, qual vai ser a tarefa desse método construtor aqui, desse código? Alocar as linhas, alocar as colunas e ter uma matriz alocada. Qual vai ser a função desse método seta? Para setar um valor em J. Setar um valor em J. Não tem muito segredo. Mas tudo que eu estou falando com vocês é um contrato. Note que assim, a gente vai aprender, eu tenho que setar um valor. Tem um método aqui que vai retornar um valor, que talvez o nome não for muito bom, mas assim, simplesmente pega valor ou get valor, vou colocar um get aqui na frente. E eu criei só um método simples, talvez seja o mais complicado deles, que recebe uma matriz, soma essa matriz comigo mesmo e retorna uma nova matriz. Fazendo assim a soma de duas matrizes. Embora a gente não vai cobrir nessa aula, essas 3 operações podem dar erro. Tipo, quando eu passo IJ maior do que o tamanho da matriz. Entende? Isso é tudo assim que a gente vai ver na matéria. Ou quando eu tento somar matrizes cujo tamanho não bate um com o outro. E no seu contrato, você tem que dizer o que vai acontecer em cada erro desse. E é uma boa prática você fazer isso às vezes no comentário mesmo. Tipo assim, você pode comentar aqui. Eu sei que isso não é um comentário mais bacana, mas tipo assim, caso I ou J sejam maior do que o tamanho da matriz, nada será feito. Então, tipo assim, eu vou tentar garantir que se o usuário cometer algum erro, nada vai ser feito no meu código. E por quê? Nossa, aqui tá... Parece que as cores nenhuma ajudam, né? Tem que achar um esquema de cores para esse projetor. Tá. E o que, é que a gente pode fazer para o usuário, né? O usuário do programa de vocês... Então, quem é o usuário aqui? Abrindo meu ponto main, olha como vai ser a cara dele
ou desse arquivo, quando você cria esse módulo. Eu crio uma matriz de tamanho 2x2, eu consigo pegar o valor na linha e na coluna, eu consigo imprimir esse valor, mas esse código aqui, ele tem alguma preocupação em como a matriz é feita por baixo? Tipo, está preocupado se a matriz foi alocada por ponteiros, ou se a matriz foi usando um vector C++, ou se a matriz foi usando um mapa C++, para fazer assim um mapa de I, J, ou coisa assim. Não. Tudo que esse código sabe, eu consigo pegar um valor, setar um valor e somar duas matrizes. Entende? Não está nem um pouco preocupado em como nada disso é feito por baixo. Então, quando vocês abrirem um arquivo .h, pelo menos os meus geralmente têm essa cara. Eu sei que eu tenho algumas noções de nomenclatura que não bate com alguns C++, mas eu gosto de fazer assim. Então, primeiro eu digo qual é o nome do meu módulo, com aquele if not define. Opa, pode apertar. Destrutor, né? É isso. Porque, assim, tem um conceito abstrato, né, mas tem um conceito que vocês têm que pensar, é que, tipo assim, quem alocou a memória, uma boa prática, não conceito, quem alocou a memória deve ser responsável por liberar a memória. Em outras palavras, você é responsável por tudo que você cria. Tipo, então, se você é o struct, aqui até tem classe, foi um erro, eu disse que devia ser struct, então vou corrigir esse slide. Mas se você é o structzinho, que sim, vai ser uma classe no fim, mas se você é o struct que cria ou que aloca n quadrado células, você tem que saber destruir isso. Então, esse é o destrutor. E esse destrutor ele é um conceito um pouco diferente, porque, assim, às vezes, em C++, ele vai ser chamado sozinho. Tipo, a linguagem vai saber chamar ele sozinho. E, às vezes, você vai ser responsável por chamar ele. E eu vou explicar um pouco a diferença de cada um desses momentos. Tá bom. Então, vamos lá. Então, isso aqui é o nosso ponto H. Meu Deus. Só para corrigir aqui o meu ponto H para ficar igual ao da matéria, porque senão isso não vai compilar. Então, isso aqui é o nosso, assim, vai compilar, mas vai dar algum erro quando for usar, por causa de visibilidade. Mas isso aqui é o nosso ponto H. Eu já estou construindo na última aula, e agora a gente vai ver o nosso ponto CPP, que é como a gente vai implementar esse código. E é nesse momento que talvez, assim, um pouco do lado esquisito de C++ começa a aparecer. Porque quando vocês faziam isso em C, vocês deviam fazer algo desse tipo aqui, né? Tipo, vou criar aqui um novo, sei lá, fatorial.h. Aí você dizia assim, tá aqui o meu função fatorial. Esse aqui é o meu fatorial.h. Aí você falava logo assim, beleza, então eu vou criar um fatorial.c, onde você simplesmente fala assim, tá. Algo desse tipo, você não erra esse código. Esse é o tipo de código que a gente acha que sempre acerta, mas às vezes erra. Obviamente ele vai dar aqui algum... Por que reclamas de mim? Bom, não sei. Estou assumindo que é esse compilador esquisito também. Não sei. Bom, então você vai fazer algum código desse tipo e você separou o que é o nome da função. Vocês devem ter isso muito para criar assim, módulos, né, em pedacinho. O que é o nome da função, do que é a implementação da minha função. Então, tipo assim, esse compilador é meio estranho. Então, do que é esse editor de texto? Então, do que é a implementação da minha função. Quando a gente vai para o mundo C++, então todo mundo consegue entender esse exemplo
do fatorial.h, fatorial.c. Quem tiver dúvidas, por favor, fale, porque senão a gente vai piorar a situação. Ok. Então, quando a gente vai para o mundo das matrizes, a gente tem o ponto H, que só define o esqueleto do código, e a gente tem o nosso ponto CPP, que ele é muito mais complicado do que o caso do código C, só que ele não é tão mais diferente, não. Então, se eu foco aqui na função mais simples, nas duas funções mais simples desse código, que é setar e pegar o valor da minha matriz, então eu vou assumir que, novamente, assim, vou fazer até uma coisa aqui, meu, que eu vou assumir, só porque isso não deveria estar aqui, eu vou assumir que essas coisas já foram alocadas, só para fazer. Já eu explico o this, que é o this. Então, eu vou assumir que essas coisas já foram alocadas. Então, setar um valor é acessar a memória na posição I e na posição J e setar esse valor. E essa chamada aqui meio esquisita que eu quero falar é o seguinte: existe uma função que retorna void no struct matriz, o nome dela é set, assim, set o valor de j, e essa função recebe i, j e v. Então, esse matriz dois pontos, é tipo assim, se você implementar mais de um tag, ou mais de uma classe, ou mais de um struct, no mesmo ponto h, você vai saber de qual deles é a função. Então, a função set existe na matriz e ela retorna um void. É isso que eu quero falar com esse exemplo. Alguma dúvida? Eu poderia criar uma função com o mesmo nome em outra struct e chamá-la, especificar. No sentido de, por exemplo, eu crio uma matriz, mas ali eu funcional, um vetor. Certo. Ele vai lá e eu uso a função com o mesmo nome certo, só que ele vai lá, eu vou usar vetor, dois pontos certo. E aí vai dar de novo. Vai. Tipo vetor. Eu vou ter uma função void seta. Obviamente aqui não vai ter o i e o j, mas eu posso botar igual adiante. Então tem o mesmo nome, tem a mesma assinatura, mas quando eu vou... Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu tirar esse desse para não bagunçar um pouco. Mas quando eu for abrir esse código, eu posso vir aqui e falar, olha, eu vou implementar a opção void do vetor, cujo nome é seta, então o editor já me ajudou, int i, int j, int v, e a coisa deve compilar. Ok. Só que eu sei que esse aqui pertence ao struct vetor e aqui ali pertence ao struct matriz, usando esses dois pontos. Essa é a ideia. Se eu apago isso do ponto H, eu começo a ter um erro de compilação que vai falar assim, mas espera aí, ninguém definiu um vetor com essa função setar alguma coisa. E como é que a gente vai fazer uso dele, né? Tá. Então, como é que eu leio essa função? A gente tem que ignorar o código como um todo. Então, voltando, tipo assim... Eu tenho que indicar no ponto CPP que eu estou implementando o módulo matriz.h com o include. E eu vou indicar aqui que eu vou implementar a primeira função, que retorna um inteiro, do struct matriz, e o nome dessa função é valor. E aqui é que vai estar a lógica do meu código. Embora eu não queria fazer isso nessa aula, mas já que eu já fiz porque o exemplo estava assim, sem tirar, o this, eu vou ficar com mais calma aqui no futuro, ele é um atalho para acessar o próprio objeto, ou a própria memória alocada. Então, assim, eu tenho um campo dados,
E como eu já falei com vocês, eu gosto de botar o underscore só para deixar claro que isso aqui é um trampo do struct. E como eu falei na última aula, às vezes vai ter conflito de nome. Então, com o this, a gente consegue resolver esses conflitos de nome. Se você não entendeu, vai ter um pouco mais de calma com isso no futuro. Mas, tipo assim, isso é um atalho para mim mesmo. Assim, isso é um atalho para minha própria memória. O que eu quero que vocês foquem mais na aula é na assinatura mesmo. Então, mais dúvidas aqui sobre a assinatura? Sim, não? Ok. Então, quando eu vou implementar cada método desse, eu consigo me preocupar com cada um de forma isolada. Meu primeiro método é o seta, então eu vou setar o índice i, índice j, para ser um valor. Meu segundo método é o método valor do struct matriz, ou do tá de matriz, assim, onde eu vou retornar um inteiro, que é o valor no índice i, no índice j. Lembrando, quando eu criar essa coisa na memória, né? Isso é um objeto na memória. Quando eu criar esse objeto na memória, aqui no meu main.cpp, ele vai guardar uma região da memória para a primeira matriz e outra região para a segunda matriz. .cpp. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, esses são os dois métodos. Tipo assim, então implementei as duas primeiras partes do meu contrato, que é setar um valor e retornar esse meu valor. Quando a gente abrir o main, como eu mostrei para vocês, tipo, não tem nenhuma preocupação em como a coisa é feita. E quando eu rodar o meu main aqui, tem um código comentado que é o próximo código da aula. Vocês têm que saber compilar esse código, né? Então, isso aqui é a aula exemplos, aula 04, dados matriz. Vocês têm que compilar agora o main de vocês. E talvez vocês compilavam isso na mão em PDS1. Talvez não, né? Mas só para deixar claro. Se eu tento compilar o meu main agora, eu recebo um erro. Porque o meu código está dividido em dois arquivos. Tipo, parte do meu código está no arquivo matriz.cpp, parte do meu código está no arquivo matriz.h e outra parte do meu código está no meu main. Cada arquivo é um pouco diferente. É isolado um do outro, né? Então, eu tenho que compilar duas coisas. Eu tenho que compilar o... Oh, meu Deus. Eu tenho que compilar o main.cpp e o arquivo matriz.cpp. E agora a coisa compila da forma correta. Quando eu rodar o meu exemplo, ele também vai falar algumas coisas que são da parte futura do código. Porque eu coloquei no construtor uma string quando eu construo uma matriz e no destrutor uma string quando eu destruo uma matriz. Mas só deixando bem claro aqui, a primeira linha do meu main, o que é que ela faz? Cria uma matriz de tamanho 2,2, cria outra matriz de tamanho 2,2, o construtor deve já. Pega o valor no índice 0,0. Então, o valor da matriz 1 no índice 0,0 vai ser 0. E o valor da matriz 2 no índice 0,0 vai ser 0. Depois eu faço sete o valor do índice 0, 0 da matriz. Então, pensa uma matriz 4x4, vou na primeira célula, que é a 0,0, e seto o valor para 1. Quando eu imprimo isso, o valor vai ser 1. E seto o valor da matriz 2 para ser 2. Então, agora eu tenho na memória, basicamente isso aqui. Eu tenho duas matrizes, M1 e M2, que é tipo assim, 1, 0... Só porque o quadro não funciona nessa matéria. Então, esse aqui seria a minha matriz 1. Ela está lá na memória. E isso aqui seria a minha matriz 2, com esse 2 aqui na frente. É só essa diferença entre elas. Tudo isso é o contrato. O TAT está cumprindo o contrato dele.
independente de como ele foi feito. Quando eu somar a matriz 1 com a matriz 2, qual vai ser o valor dessa célula aqui? 3. Entende? Tipo assim, se eu somo duas matrizes, o índice IJ vai ser a soma de I mais J, do elemento I mais J. Então, quando eu pego aqui a matriz 3 e imprimo a posição 0, 0, o meu código parece estar funcionando e ele imprime 3. Então, os contratos estão sendo mantidos. Porque eu implementei o método setar corretamente, set IJ para ver, o método valor corretamente, pega o valor em IJ e retorna. O método soma, como é que ele funciona? Eu não mostrei ele antes. Ele é um método um pouco mais complicado. Também consigo mostrar talvez com um zoom maior aqui para vocês. Se eu fizer isso aqui, talvez. Porque esse editor gasta muito tempo, gasta muito espaço de tela com... Não melhorou muito não, né? Talvez não... Não sei. Bom, vai ser aqui mesmo. Ele gasta muito espaço com isso aqui, né? Eu consigo ver sem isso? Viu. Alguém sabe como eu boto tela cheia aqui? Full screen. Comando KZ. Uau, piorou, hein? E agora vai ficar assim, tá? Não precisa sair daqui não. Que ótimo, viu? Tá bom. É o melhor que eu posso fazer isso mesmo. Tá. Então aqui eu tenho o meu... É meu... Então aqui eu tenho o meu método soma. E como é que ele funciona? Tipo, talvez assim fique melhor. Eu crio uma matriz nova, que é a resposta, chamando o meu construtor. Ou seja, o código do struct de vocês, nada impede ele de criar outro struct do mesmo tipo. Isso é uma função normal. Você pode pensar com qualquer função em C++ que vocês precisam ou poderiam criar. Depois que eu criei uma matriz nova de retorno, do mesmo tamanho da minha, com N linhas e N colunas, eu vou iterar para cada linha, eu vou iterar para cada coluna e eu vou setar o valor em IJ, talvez para ser até mais bacana fazer assim, tipo... Já que eu criei essa função. Eu vou setar o valor na posição IJ para ser a soma do valor IJ nessa matriz mais a soma do valor IJ na outra matriz. Então eu faço isso para cada célula. Desse for aqui, IJ, IJ, IJ. E aqui eu retorno a minha nova matriz. Enfim, vocês podem criar qualquer código C++ aqui. Eu passo essas coisas por referência, só porque isso é uma boa prática. Você pode passar assim por outra mesmo, vai funcionar também, mas... Só porque assim, a gente já viu que a referência é bacana, porque a gente não vai ter a cópia da memória, então isso funciona bem usando a referência. E eu vou usar esse código, tipo assim, o módulo é cliente de si mesmo, porque o módulo também usa as funções dele mesmo, que é o set. Então o main, já mostrei, né? Tipo, a gente compila com g++ main.cpp, matriz.cpp menos o main. A gente tem que passar os dois arquivos. E um assunto que não é muito assunto dessa matéria, mas é porque surgiu essa dúvida no semestre passado, um aluno fez assim, mas espera aí, qual é a mágica que acontece quando eu compilo mais de um arquivo? Assim, que eu posso compilar vários arquivos e a coisa vai magicamente funcionar. Num computador como esse, ou qualquer um deles, você pode compilar um arquivo intermediário. E talvez vocês vejam esses... deu errado, né? Faltou menos C. Tipo, existe a opção de você compilar um arquivo incompleto. Tudo isso vai ser oculto da gente na matéria.
Assim, mas existe a opção de você compilar esse arquivo e gerar o que seria aqui. Está aqui apenas o código da matriz. Quando vocês usam a biblioteca C++, tem uma biblioteca math.h, não sei lá, .h, existe um arquivozinho como esse .o em algum lugar oculto que você consegue utilizar. Cada vez que você compila um .c ou .cpp, isso vai gerar um arquivozinho .o. Então você vai compilar o seu arquivo matriz e você vai compilar o seu arquivo main. O que é interessante no meu arquivo main, né? Tipo assim, se você olha para ele, eu sei que esse código aqui não está funcionando, mas se você olha para o meu arquivo main, ele é um programa, vamos dizer assim, incompleto. Por que ele é incompleto? Porque ele depende de um .h, onde esse .h a gente não sabe nem como, nem onde ele foi implementado. Mas eu sei que o meu .h define um struct com esses métodos. Então eu vou gerar aqui um main incompleto, falando assim, em algum lugar do mundo existe um struct implementado. Uma outra parte do código vai juntar tudo isso, gerando executável, e isso vai virar aquela estrutura da memória que a gente viu nas aulas anteriores. Então, assim, o curso de compiladores em um slide foi isso. Na prática, quando você faz compile o main.cpp e compile o matriz.cpp, todos aqueles passos são feitos em background e gera um único arquivo, que é o meu programa, que é o ponto main. A gente compilou um arquivo, depois compilou outro arquivo, depois colou os dois juntos. E talvez isso ajude para vocês esconderem alguns erros de .h, se vocês pensarem assim no compilador dessa forma. Voltando para o assunto da matéria. Alguma dúvida até agora? Para a gente voltar para o assunto da matéria. Ok. Então tem duas coisas que eu falei também aqui. Existem os construtores e os destrutores. O construtor, como a gente viu na última aula, vai se preocupar em iniciar o código. Então, se eu pego o construtor da minha matriz, embora ele vai usar new e não malloc, não é muito diferente do construtor que vocês devem ter feito em PDS1, não. Tipo, alloc n linhas, então faça um malloc de n linhas. Esse abre e fecha parênteses é um pouco feio, mas seria assim, um atalho para o calloc. Então, alloc n linhas zeradas na memória. Para cada linha, alloc a quantidade de colunas. Eu deveria também ter zerado ali. Certo número de linhas para ser n linhas, certo número de colunas para ser n colunas. Então, é aquele mesmo posso fazer com malloc, sendo feito aqui com new. Então, isso aqui é um ponteiro de ponteiros, que é um malloc de ponteiro. Isso aqui vai ser cada uma das minhas linhas, né, que é um conjunto de n colunas, vai ser um vetor. Então, eu tenho a matriz alocada dinamicamente. E para desalocar, é a mesma coisa. Tipo, eu tenho que percorrer cada linha e apagar as linhas. E depois eu tenho que apagar os dados como um todo. Embora isso não vai acontecer ainda nos VPRs atuais, no futuro a gente vai começar, tipo assim, verificar se você realmente libera essa memória. Tipo assim, verificar que seu código realmente não tem nenhum memory leak. Então o construtor serve para iniciar e o destrutor serve para liberar a memória. Toda vez que tiver um new, tem que ter um delete. Então, se o new está dentro de um for, tipo esse caso aqui, quantos news esse código roda? Se eu tenho duas linhas e duas colunas. Quantas vezes eu entro nessa linha nova aqui? Duas, né? Mais um aqui, 3. Então eu tenho 3 chamadas de new. Em algum canto do meu código tem que ter 3 chamadas de delete. 2 aqui e uma aqui. Cada new tem que ser mapeado para um delete, para a gente conseguir liberar a memória de forma correta. Isso é uma boa prática. Você fazer, será que eu estou liberando a memória? Eu fiz um for de 1 a 100 com new ali dentro. Seu código tem que ter um for de 1 a 100 em algum canto, ou 100 linhas de delete em algum canto, para liberar cada uma daquelas memórias.
O destrutor também é útil quando você usa banco de dados, arquivos, etc. Que dá um bom canto para você começar assim, fechar os arquivos, fechar a conexão do banco de dados, fechar esse tipo de coisa. É uma boa prática, como você perguntou, assim, né? Que é o conceito assim, aquisição de recursos, a inicialização. Ou se você criou, cuide. Então, tipo assim, qual é o modelo destrutor? Tudo que você construir, você tem que ser responsável por ele. Então, você tem que ser responsável por liberar aquela memória. Então, sempre que for bem feito, aqui é um slide de uma aula passada, mas sempre que for bem feito, a gente só vai usar os objetos. A gente não se preocupa muito como a matriz é feita. Já passei por isso, né? O código construtor e destrutor. Alguma dúvida nesses dois códigos? Não? Então, estou assumindo que está tudo ok, tá? Na main, você chama o desconstrutor ou ele? Eu não mostrei isso ainda. Eu não mostrei isso ainda. Tá bom. Como é que eu falo isso? Os dois. Na verdade. Vai ser o próximo exemplo. Então, aqui é a minha alocação. Aqui é um main bem simples. Que talvez deixe claro para vocês quando é que eu chamo o destrutor ou não. Sempre que eu faço um new, eu tenho que fazer um delete. Nada impede vocês de fazer um new no struct, retornando um ponteiro para um struct. Então, se eu faço um new no struct, recebendo um ponteiro no struct, eu tenho que fazer o delete. E é nesse momento, aloquei a matriz, ele primeiro alocando a matriz delete, que chama o destrutor. Sempre que você apaga a memória que você alocou, o destrutor ele é chamado. Quando eu construo uma matriz aqui, que não é no heap, que é na pilha, eu vou construir essa matriz. Quando é que essa memória vai embora? Oi? Quando a função acaba, na verdade. Só que aqui a função é o programa. Então, tudo que está na pilha, vocês não precisam fazer delete. Mas na hora que o programa acaba, é chamado sozinho. Entende? Então, sempre que você faz um new, chame delete. Se isso for uma coisa complicada como um destrutor, ele vai ser chamado. Se você não fez new, a coisa vai ser desalocada sozinha. Você não tem que se preocupar muito com ela. Tem sua dúvida? Como assim, como rola? Em que momento, tipo, a partir do momento que eu declarei ela como time 100 mil, eu já chamei a função do Tá bom. Talvez eu tivesse feito assim alguns últimos diagramas igual às aulas anteriores, né? Mas só para mostrar aqui um pouco. Só porque assim a gente sabe que o quadro. Só porque a gente sabe que o quadro ele não funciona muito nessas aulas, né? Que ela é muito pequeno. Se eu conseguir abrir um browser aqui. E se eu conseguir abrir aqui a aula 02, é por isso que eu digo assim, as aulas anteriores, elas embora elas fossem umas aulas assim, mais perto de hardware, SEO um pouquinho, eu acho que elas ajudam a gente a entender isso. Quando a gente entende o que é uma chamada de função, em C++, vai comentar meu tempo, só para que tem outra assunto. Quando a gente entende o que é uma chamada de função em C++, cada vez que eu chamo uma função, eu empilho isso no step, certo? E tudo que a função aloca, tipo essa variável f, fica no step. Quando a função termina, tudo que ela aloca vai embora. Então, na hora que a função termina, se você aqui usou um struct mais complicado, uma classe que vai virar um objeto, no fim das contas, isso aqui fica meio que ocultando informação besta, tipo assim, ele sabe que tem que destruir aquilo. O computador sabe que vai ter que destruir aquela informação. Porque o computador sabe cuidar da memória da pilha. Da mesma forma que ele destruiu a variável f. Então, assim, isso vai embora da pilha. Quando a gente faz o new, isso vai para o heap. E é trabalho de você, como programador, chamar o delete. E se existe um destrutor, o destrutor vai ser chamado. Ficou claro agora? Tá. Mais dúvidas? Não? Ok.
Qual? O slide anterior? Tá. Como é que funciona um computador? E assim, a gente tem que passar por isso, muito porque C e C++ são linguagens um pouco baixo nível, então é bom entender essas coisas. Assim, como é que funciona um computador? Você vai rodar o código, linha por linha, certo? Então ele cria num lugar chamado pilha, stack, um lugar mágico lá. Ele aloca, cada vez que precisa de uma variável, aloca. Aloquei x, aloquei y, certo? Quando ele chama uma função, vai alocar tudo que precisa da função. Quando a função morre, vai jogar tudo fora. Então, se eu tenho aqui um código como esse, que cria uma matriz e não faz nada, na hora que essa função termina de rodar, ele sabe chamar o destrutor. Certo? Magicamente vai se chamar o destrutor. O compilador gerou um monte de código que chama o destrutor. Tá. Na prática é isso. Oi. Isso a gente não chama. O programador não chama ele de destrutivo. Vai chamar já já. Quando você fizer um código que é assim, onde é que mora as variáveis que eu faço new? No heap. Em outra parte do código. Quando você programa um pedacinho, você passou um pedacinho, ok? Oi? Certo. Você viu dois tipos de vetores. Você viu o vetor com malloc e sem malloc, certo? O com malloc você fazia free, é a mesma coisa. Então, se eu faço uma coisa com new, eu tenho que fazer free, delete. Então, se eu faço uma coisa com new, eu tenho que chamar delete e o destrutor é chamado. Se eu faço uma coisa sem new, vai dar certo. Não se preocupe não que vai dar certo. É um pouco isso. Talvez se vocês brincarem com esse código e chamar um pouco ele assim, tipo... Só para mostrar isso aqui na prática. Deixa eu compilar esse código aqui. Note que meu código só imprime construindo uma matriz. Porque nenhum lugar do meu código apagou essa matriz. Assim, nenhum lugar do meu código se livrou dessa matriz. No momento em que eu, aqui no meu código, chamo um delete, que é o free, mesma coisa do free, e rodo o meu código, compilar e rodar, ele vai imprimir construindo e destruindo. Porque o meu método construtor, eu botei uma string construindo, e o meu método destrutor, eu botei uma string destruindo, certo? Então, você chama de delete, ele roda o destrutor. Roda o destrutor. Isso. O problema que confunde muito o aluno é que quando eu não aloco as coisas no heap, quando eu não estou usando ponteiros, de certa forma, tanto que o delete dá um errinho aqui, ok? Criei uma matriz 100% e chamei a função, depois que a função morre, é como se o delete fosse sozinho, assim, tudo é desalocado magicamente. Então, quando eu chamo esse exemplo aqui, ele vai chamar construindo e destruindo sem o delete. Porque na chamada da função aloca a memória e saindo da função ele desaloca a memória. Uma coisa que muito aluno pode se perguntar é por que a gente usa new e delete, etc. Porque a pilha, ela só funciona quando eu já sei o tamanho das coisas que eu devo alocar. O computador não sabe mágica, não. Tipo, se você falar assim para o usuário, me dê o número 100 e eu vou alocar uma matriz tamanho 100%, não tem como o computador saber que o usuário vai digitar 100. Ele não faz mágica. Por isso que tem outra região na memória. Entendeu? Por isso que a memória dele é em duas regiões. Porque uma o programador usa. Por isso que é a alocação dinâmica, entendeu? A outra, ele não sabe. Por isso que a minha matriz aqui, talvez fique mais claro para vocês agora, é alocada com new. Porque, a princípio, eu não tenho a menor ideia qual vai ser o tamanho desse vetor.
Então não tem como ser alocado pelo computador sozinho. Então o programador que fala, olha, aloca em algum lugar uma matriz 100%, com esse código. Aloca em algum lugar uma matriz 100%. Mas se foi você quem alocou, você que é responsável por destruir no destrutor, que eu não falei isso, né? É um método quase igual ao construtor, só que tem esse fiozinho na frente, para indicar que é o destrutor. Né? Então você que é responsável por dizer como a coisa vai ser destruída. Numa linguagem como Python, Java, outras, Ruby, numa linguagem mais moderna, ao rodar o código, ele mantém um rastreamento de tudo que foi alocado e ele limpa tudo sozinho, que é o que se chama de garbage collector. Por isso, alguns de vocês que programam outras linguagens falam assim, nunca vi um destrutor na minha vida. Isso roda por baixo. C++ não faz isso pra gente. C++ vai fazer isso para a gente. Então, tudo que está no heap vai ter um destrutor chamado depois de um delete. E tudo que está no stack vai ter um destrutor chamado depois que a função termina. Lembrando que o computador cuida da pilha, você cuida dos níveis. É a tarefa de cada um de vocês. Então a gente faz um destrutor porque a matriz foi alocada dinamicamente com o nil no heap, porque eu não tinha nenhuma forma de saber a princípio qual seria o tamanho dessa coisa. Tem truques para fazer isso, dá para fazer sim, mas é meio que assim o exemplo aqui da nossa aula. Mais dúvidas? Ok. Então estou percebendo pela cara de alguns de vocês, assim, que isso é aquela aula que meio que assusta um pouco. Mas é aqui que a gente consegue ver onde a gente quer chegar no fim da matéria. Então vai ter mais exemplos como esses, vai ter VPLs cobrindo tudo isso, mas onde eu quero chegar é falar assim, vocês conseguem fazer esse tipo de programa. Esse tipo de programa onde o main, que aqui sumiu, né, porque eu apaguei ele, onde o main nada mais é, ou onde parte do seu código, né, não precisa ser o main necessariamente, nada mais é do que o cliente do resto do seu código. E muito aluno fica perdido que tem 2, 3 arquivos, e talvez só fique claro quando você roda isso na mão, esse código não é nada diferente do que a gente viu até agora. Assim, ainda são funções, ainda é memória, ainda é passo a passo um código no outro. Eu só estou jogando o código, assim, a implementação num arquivo e a assinatura do TAD em outro. Então tentem compilar isso e rodar isso, entender um pouco como essas coisas funcionam, que vai ter um VPL sobre isso também. Certo. Listas. Então a gente vai criar agora, tem mais de uma aula de listas, assim, eu não vou sair correndo por 40 minutos que resta para falar só sobre lista não. Mas listas, assim, antigamente no segundo período vocês aprendiam listas, árvores, mapas, dicionários, sei lá, mapas, dicionário, como é o nome? Hash. Hash, etc. Assim, um mapa é uma função velha, uma árvore. Dá para fazer com uma árvore também. Você aprendeu um mundo de estudo de dados, heaps, etc. Mas agora o que a gente quer que vocês aprendam em PDS2 é como manipular a memória. E como usar ponteiros e essas coisas. Então, assim, eu preparar vocês para ED, que é a próxima matéria. Quem já viu, ok. E queira ou não, isso vai ser um assunto repetido. Para quem já viu a EDS2 e para quem vai ver a EDS2 semestre que vem, é implementar uma lista. Mas é um dado bem interessante porque ela é simples de entender. Então, uma lista é uma sequência de elementos, igual a um vetor, que tem uma ordem relativa. Tipo assim, o primeiro elemento precede o segundo elemento, que precede o terceiro elemento, que precede o iésimo elemento. E o elemento na posição x em t é dito nessa posição da lista. Então, uma lista, ela vai ser um TAG também, quando a gente começar a pensar nas operações que uma lista tem. Então, se eu começo falando com vocês assim, olha, eu vou criar uma lista vazia, igual ao conjunto, né? Então, vou ter que abrir aqui um editor de texto para a gente mostrar isso. Então, eu vou criar aqui uma lista vazia. Qualquer textozinho, só para a gente... Eu vou criar, para ficar mais fácil, uma lista que vai ser 1, 7, 6.
Isso aqui é uma sequência de elementos. Isso aqui não é C, não é código em linguagem nenhuma. O elemento índice 0, ou seja, x0, vai ser igual a 1. E x índice 2 vai ser igual a x índice 1 vai ser igual a 7. Ou seja, o iésimo elemento vem nessa ordem aqui. Então, assumindo que isso já é minha lista, para a gente chegar no TAD em si, eu vou falar para vocês duas operações. Não precisa pensar em código C. E como é que isso vai mudar a minha lista? Tipo, então imagine que essa lista representa a fila do banco. E na fila do banco, o cliente 1 vem antes do 7, que vem antes do cliente 6. Então chegou um novo cliente no banco. Eu tenho que inserir um elemento no fim da lista. Como é que vai ficar a cara dela, tipo assim, na hora que chega o cliente 9? Como é que fica a cara da minha lista? 1768? 1769. Porque um cliente chegou na fila, certo? Então imagina uma fila que vai chegando no G. Como é que vai ficar a cara da minha lista na hora que alguém é atendido? O primeiro cliente sai do banco. Como? 7, 6, 9. Então eu acabei de mostrar num exemplo simples duas operações que o TAD tem que suportar. Inserir um elemento e remover um elemento. Então isso é um vetor alocado dinamicamente. Isso é um vetor que eu não sei o tamanho a princípio. E a gente pode começar a pensar nele agora sem nada. Na hora que chega o cliente 9, só tem o 9. Na hora que chega o cliente, tem o 8. Na hora que o 9 vai embora, a coisa diminui. Então é um vetor dinâmico. Porque quando a gente está no mundo de vetores, como vocês aprendem em PDS-1, né? Não é fácil falar assim, faça um programa que vai lendo elementos do teclado. Eu não sei quantos elementos são, mas faça um programa que vai lendo elementos do teclado e depois retorna a soma de todos eles. Tipo, isso é um exemplo muito simples que não é fácil fazer sem uma lista. O usuário vai ficar digitando um monte de elementos, até digitar um -1, e eu vou somar tudo que o usuário digitou. Entendeu? Só com um vetor e só com um malloc puro, a gente não consegue fazer isso. Sem ter que realocar a memória. Assim, somar sim, porque somar é só acumular. Mas tirar a mediana. Tirar a mediana é uma coisa mais complicada. Assim, eu tenho que ter todos os elementos para computar uma mediana. Ou algo desse tipo. Ou ordenar os números, né? Tem que ter todos os números para ordenar os números. Então tá claro qual é a ideia da lista, né? Se ninguém tiver dúvidas, vamos começar a implementar ela. Então a gente vai fazer o TAD, lista, que vai ser uma lista de números inteiros. Ela começa vazia. Então a gente vai ter funções tipo obter o primeiro elemento, ou esse elemento. Se estiver vazio, não vai retornar nada. Inserir um elemento da lista e remover um elemento da lista. Então as duas coisas que vocês pensam quando implementar um TAD é como que eu vou organizar a memória, e 2, como que eu vou cumprir os meus contratos dessa inserção e remoção. Pode fazer retirar o iésimo elemento, localizar, fazer uma cópia, tem um monte de funções que a gente vai fazer aqui não, mas são todas operações que a gente poderia suportar na nossa lista. Tá. Como é que vocês alocam a memória em C ou C++ para fazer uma lista? Como vocês organizariam a memória? Um vetor é uma lista. Por definição é meio que é muito próximo de uma lista. Quais são os problemas que ele tem? Tem um tamanho fixo. E qual é o outro problema? Tipo assim, eu consigo inserir elementos? Não, né? Eu consigo remover elementos? Não. Mas um vetor não é um canto ruim para começar a fazer uma lista, não. Tipo... Então a minha lista aqui, que agora está certo com o struct, né? A minha lista de vetor de inteiros, ela vai ser um vetorzinho, um ponteiro, que é feito com malloc, vai ser um vetor, vai ter um construtor e um destrutor,
E eu vou criar só duas funções agora, que é inserir um elemento e imprimir a minha lista. Então isso aqui é o meu ponto H. Por isso que ponto H é bacana para pensar no TAD, né? Porque assim, eu tenho que implementar isso, usando essa memória aqui, onde esse ponteiro aqui vai ser um malloc, um new, para um vetor de tamanho 100. Então a minha lista vai começar com tamanho 100. Como é que a gente imprime? Tá bom. Então, como é que a gente implementa isso, né? Deixa eu passar pelo construtor, que é o mais fácil. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir. Eu vou ter que pensar do quadro agora mesmo, porque senão vai dar. Certo? A primeira coisa que meu código vai fazer é construir uma sequência. Ou seja, alocar na memória. Você passa aqui grande. Uma lista de tamanho fixo, que é uma lista de 4 elementos. New in abre e fecha parênteses é igual a uma malloc de 4 posições de tamanho 0, 0, 0, 0. E eu vou guardar no meu código também essa variável NRI, né? Que é o tamanho da minha lista, que é 0. Então não existe nenhum elemento na minha lista. Mas como assim se eu aloquei 4 posições? Você alocou 4 posições nulas. Então você começa alocando as posições 100 e você começa falando que você tem 0 elementos inseridos. E o que eu vou assumir é que, tipo assim, isso aqui é lixo. Tudo que tem até aqui agora é lixo. Não importa. Como é que eu insiro o primeiro inteiro na minha lista? Ele tem que ficar em que posição aqui? Oi? Na 0, né? Depois que ele fica na posição 0, onde é que vai morar o próximo elemento? Na 1. Então a inserção é muito fácil. Tipo, como é que eu adiciono o elemento? Se eu passei do tamanho, eu vou explodir. Se não, eu insiro o elemento 7 na minha lista e eu somo o número de elementos para ser 1. Então, até agora, a minha lista tem um elemento de tamanho 7. Aí você pensa, pô, o Flávio está roubando, né? Ele fez isso com um vetor. Olha para o cliente, que é o main. E sim, esse código vai quebrar em algum momento, mas olha para o cliente, que é o main desse códigozinho aqui. Meu main não está muito preocupado se isso é um vetor, se isso é uma sequência de structs numa lista encadeada, que a gente vai ver na próxima aula. Se você fez alguma mágica e salvou isso em um arquivo, o que ele sabe é conseguir inserir elementos. Então eu vou inserir elementos 0, 7, 14, 21, que é índice 7. E sabe que eu consigo imprimir elementos. Então, sabendo que a minha lista é daquela forma, como é que eu imprimo todos os elementos que foram inseridos? Pensando nessa estrutura aqui. Como é que eu imprimo todos os elementos que foram inseridos na minha lista? O vetor até o NRI. Isso, até o número de elementos inseridos e imprimo. E por que eu não percorro até 100? Porque eu sei que eu tenho nada. Porque, embora eu aloque a memória, eu assumo que é lixo. Você também chamar de um buffer. Assim, eu aloquei a memória para uso futuro. Né? Então, tudo isso aqui é lixo. Então, quando eu for imprimir, então aqui é a inserção, e por aí vai. Quando eu for imprimir, eu percorro os elementos de i igual a 0 até o número de C. O this é só um atalho para o objeto, mas número de C e mais. Imprimo o elemento em si e a coisa funciona. Com esse for simples, a coisa vai funcionar. Como é o destrutor? Para cada new eu faço um delete, então o destrutor só faz alocar a lista que eu criei. Então, só para mostrar se isso aqui funciona, que eu espero que funcione, para chegar desse código.
Então, se eu compilo meu código aqui, tem que compilar as duas coisas. E se eu rodo meu código aqui, eu vou inserir os elementos e ele vai imprimir 0, 7, 14, 21. Quando eu mando imprimir, ele imprime 0, 7, 14, 21, etc, etc. Tá, essa aqui já é a próxima lista, desculpa, essa aqui já é um pouco assim a próxima lista. Mas tá claro a ideia do que eu estou fazendo? Assim, o que eu estou abstraindo aqui? Para o cliente, que é o usuário, não importa muito como se fez por baixo. Como é que essa lista funciona se eu inserir mais de 100 elementos? O que eu preciso fazer agora? Porque aqui meu limite é 100, né? Então, se eu imprimir se eu coloquei uns 4, se eu coloco o 7, o 2, o 3 e o 4, inserir 7, 2, 3, 4. E agora o usuário fala assim, L, inserir elemento 9. Eu tenho espaço para elemento 9 no vetor que eu criei? Sim ou não? Não. O que eu posso fazer? Oi? Chorar, né? Vocês aprenderam realloc? Você vai fazer realloc. Mas eu posso criar um vetor maior, de tamanho talvez 8, mas eu vou criar um vetor maior de tamanho 5. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso alocar mais memória e inserir elementos na memória extra que eu tenho. Então o que vocês vão fazer é tipo, se tiver mais de 100 elementos, a coisa dá errado. Tipo, esse slide já está ficando velho. Mas na prática, a gente faz o seguinte: você vai criar um struct que vai ter um vetor de elementos. Eu vou contar quantos elementos foram inseridos e eu vou ter uma capacidade, que é o tamanho do meu vetor. Então eu começo com essa estrutura de memória, 100 elementos, 0 foram inseridos, a capacidade é igual a 100. Chamo o método inserir. E como o método inserir vai funcionar? Ele vai colocar elementos na minha lista. Na hora que ela lotar, eu vou duplicar o tamanho. Na hora que ela lotar, eu vou duplicar o tamanho. Na hora que ela lotar, eu vou duplicar o tamanho. Então eu insiro 3 elementos, tipo 7, 0, 1. E nesse momento, o que vocês fazem é um código, tipo assim, não é um código muito diferente que vocês já viram em PDS1, onde a gente vai querer duplicar o tamanho dos meus dados. Então eu aloco um novo vetor cujo tamanho é o dobro do anterior. O que é que eu preciso fazer agora nesse novo vetor? Copiar tudo com for, libero o vetor antigo, faço um delete e falo assim, olha, os elementos agora são elementos novos. E agora eu tenho uma lista que cabem 6 elementos. Depois vai ter uma lista que vai caber 12 elementos. Depois vai ter uma lista que vai caber 24 elementos. O main tem alguma preocupação com isso? Não. O main só está chamando um método, inserir elemento, inserir elemento, inserir elemento. E o código de vocês está fazendo toda essa lógica de duplicar e inserir. Duplicar e inserir. Então você aumenta a capacidade e agora você tem 4 elementos na sua lista, em tamanho 4, e cabem um total de 6. Embora a gente vai duplicar isso depois. Quando você colocar mais 2 elementos, você vem aqui e duplica novamente. Quem já programou em C++ e já usou uma coisa chamada vector, a gente acabou de criar um vector. Assim, isso aqui é literalmente o código do vector da forma que ele é. Então, toda vez que você fala assim, eu tenho que criar uma lista que eu tenho que inserir de forma de não, e eu vou usar um vector, ele faz isso. Tipo assim, você começa a inserir elementos, mas também é assunto da matéria.
Quando estoura a capacidade, a gente aloca mais posições da memória e a coisa funciona. Certo, como é que eu estou com o tempo de aula aqui, né? Eu tenho que voltar a isso na próxima. Certo. Então, se eu tiver essa estrutura aqui, o meu TAD até agora suporta duas operações, que é a operação de inserir elemento no ponto H e imprimir a lista no meu ponto H. Aí eu, como sou professor, digo para vocês, ok, vocês agora têm que criar um método, uma função nova, que vai remover o último elemento da lista. Então, o último elemento da lista não é a interrogação, essa aqui é só memória que eu aloquei no futuro, é o elemento 9, que é basicamente a brincadeira que estava aqui na lista, né? Tipo assim, remover o último elemento da minha lista. Como é que eu faço isso usando essa memória aqui? Como é que eu removo alguém? O que é que eu assumo nesse código? Que tudo que está para frente desse número é lixo. Se eu reduzo 1 nesse número, eu vou assumir que tudo que está para frente de 3 é lixo. Então, remover um elemento nada mais é do que você reduzir o tamanho da sua lista. Então, toda a lógica de crescer e diminuir a lista, você faz apenas com inteiros. Como é que eu removo o primeiro elemento da minha lista? Usando um código como esse, né? Não tem como fazer, não. Realmente não tem como fazer, não. Mas se eu criar uma variável nova início, eu posso dizer assim, a lista inicia em tal posição. Agora só inicia no 0. Eu posso assumir que eu tenho um buffer para os dois lados, né? Então assim, eu consigo criar a lista. Não, eu crio uma variável início. Eu assumo que a lista sempre tem um início em 0. E quando eu quero remover o primeiro elemento, eu caminho com esse ponteiro para frente. O que é que eu criei aqui? Eu criei uma estrutura de dados que consegue representar, talvez a primeira vez que vocês viram aqui, uma lista de elementos infinita, ocultando para o usuário, através de ponto .h e ponto .cpp, que não vai se provar com ponto .cpp, com a memória alocada. Não é um código tão complicado, assim, eu sei que confunde muito por causa de muita coisa nessa aula, então vou voltar para essa próxima aula, mas tipo assim, quando o seu códigozinho vai usar a lista, tipo o meu main aqui, não vai estar nem um pouco preocupado em como a coisa é feita. Vai saber que depois que eu fizer aqui 1000, vai ter 1000 elementos na lista, e eu vou ser feliz com esses 1000 elementos na minha lista. Alguma dúvida? Tá para falar. Certo. Eu sempre tenho memória desperdiçada com um vector, assim, dos dois lados. Qual é, talvez você já viu essa coisa, qual é a premissa que o povo fala, tipo, não é tão comum ficar brincando dessa coisa de, embora a gente faz muito isso no curso da graduação, não é tão comum você ficar assim, alterando isso não, geralmente você vai crescer a coisa e vai processar. Mas sim, quando eu tenho assim uma fila de requisições, eu só vou crescer de um lado e remover de um lado, então funciona bem. Para os problemas que eu tenho que mudar muito a estrutura no meio, etc., isso aqui não é uma boa brincadeira não. Porque, assim, quem já viu uma lista cadeada, ela serve muito quando a gente tem que mudar o meio, tem que mudar várias outras partes da lista. Tá, mais dúvidas? Tá bom. Então, ok, então é isso. Para aqueles de vocês que estão com a cara um pouco cansados, espero que seja à noite. Mas tentem ver esse código rodando em casa e brincar com ele, porque assim, a gente vai construir a partir disso, na próxima aula. A gente vai construir a partir da lista. Vou brincar um pouco.